temos já dois blocos já inscritos. Então, a Luciane Moessa, depois a Sueli, depois o Sérgio Leitão. Sueli, então, Sueli primeiro. Então, vamos lá. Sueli Araújo, do Observatório do Clima, até pouco tempo atrás, consultora da Câmara. Meu questionamento é na linha que você estava conversando, sobre chances políticas. Desde a época da reforma tributária do FHC, se tenta trabalhar na linha de VA, que simplifique a tributação, corrige os problemas da autonomia mal utilizada, mas isso implica a redução da autonomia dos entes federados, como você mesmo reconheceu. Na prática, do ponto de vista político, o que tem viabilizado a aprovação de reformas tributárias mais estruturantes, e não meras alterações pontuais na Constituição, tem sido essa perda de autonomia dos entes federados. Na hora de votar no plenário, os estados são contra, os municípios maiores são contra. O que tem realmente nessa proposta que muda isso e que viabiliza politicamente essa aprovação? Os estados e municípios maiores vão aceitar dessa vez? Esse é o questionamento. Luciane Moessa, das Soluções Inclusivas Sustentáveis. Eu queria entender melhor um pouquinho o que você adota como conceito de tributo ambiental, Bernardo, porque me parece que você está pensando sempre em aumento da arrecadação. E quando a gente está falando de tributação ambiental, que é uma das diversas formas de extrafiscalidade, a ideia é, na verdade, considerar a performance ambiental daquele contribuinte na definição ou da base de cálculo ou da alíquota que ele vai pagar. Então, o exemplo do ITR que você deu é bastante adequado, né? Fica fácil considerar ali se aquele produtor rural está cumprindo o Código Florestal atualmente ou não. É relativamente fácil buscar essa informação e usar isso na definição da alíquota de ITR. Eventualmente, ele pode ter mais até cobertura florestal do que o exigido pelo Código Florestal, e isso pode reduzir a alíquota dele de ITR. Enquanto que aquele que não está nem cumprindo o Código Florestal poderia ter a sua alíquota de ITR aumentada. Então, na verdade, quando a gente fala de tributação ambiental, a ideia não é aumentar a arrecadação, a ideia é levar em conta os efeitos ambientais da atividade econômica na tributação. E aí ficou claro pela sua proposta aí do IBS que esse tipo de imposto, no formato que você propôs, não é o adequado, a questão da alíquota única, etc. Mas eu queria te ouvir, saber o que você pensa, por exemplo, de usar o imposto de renda para essa finalidade, né? A partir do momento que se fosse levar em conta aí um exemplo clássico é das energias, né? Então, as empresas que produzem energia a partir de combustíveis fósseis pagariam a alíquota mais alta, a hidrelétrica pagaria a alíquota mediana e energia solar, eólica ou outra forma baseada em biocombustíveis pagariam a menor alíquota. A gente poderia levar em conta aí o grau de eficiência energética também da empresa, independente de qual seja a matriz. O grau de eficiência hídrica, se é um setor que consome muita água, qual é o grau de eficiência hídrica? Pegando o exemplo aí de mineração que já foi dado, é uma indústria, é uma empresa que utiliza as tecnologias mais avançadas de tratamento de resíduos a seco, ou ela utiliza barragens obsoletas, que são as tecnologias mais arriscadas, com danos sociais e ambientais, riscos de danos sociais e ambientais altíssimos? Isso poderia ser levado em conta na tributação, né? Claro que dá um trabalho levantar esses dados, mas é interesse da empresa atualizá-los também, né, periodicamente, e ela acaba recebendo esse incentivo financeiro para ter uma performance ambiental melhor. Gestão de resíduos em geral. Gestão de resíduos é uma coisa que tem muito custo na indústria e existem tecnologias mais e menos avançadas dentro do que a legislação permite, né? Então, isso poderia ser levado em conta na tributação. Então, é essa provocação que eu faço para você. Também a gente poderia pensar na inclusão aí de despesas dessa natureza no reconhecimento dessas despesas para reduzir a base de cálculo, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, é isso. Eu queria fazer uma provocação para o API,
que passa um pouco pelo que eu acho que é a discussão de fundo da reforma, que é exatamente a questão de como é que você organiza o acesso ao bolo de recursos que o país gera, né, e como é que você gera esse bolo de recursos para ser partilhado. E aí tem uma primeira provocação que é para quem está organizando, que somos nós aqui, me permitindo me solidarizar e me associar ao André, que eu acho que a visão muitas vezes do polo ambiental, ele não consegue se distinguir da maneira como a gente olha para o orçamento ou olha para a questão dos tributos. A gente imagina que a gente vai conseguir angariar recursos para financiar a atividade ambiental, mas a gente não consegue fazer isso com um olhar sistêmico, ou seja, a gente acaba provocando, de certo modo, por aquilo que a gente propõe, uma espécie de adição neste conjunto de distorções que é o sistema tributário brasileiro. Então, acho que a primeira provocação é, se a gente quer participar do debate da reforma tributária, a gente tem que se questionar se a gente quer adicionar mais distorções ou a gente precisa, antes de mais nada, que o sistema como um todo se harmonize, né, para não cair naquela velha questão que lá atrás, né, o Stanislau Ponte Preta dizia: ou a gente moraliza ou a gente se locupreta junto. A segunda questão é que a gente tem uma dificuldade de também reconhecer que a gente não faz disputa do orçamento, né? Quantos de nós aqui, é uma crítica que o primeiro a levantar, né, o espelho diante de si sou eu mesmo, quanto de nós discutimos o orçamento público? Então, a gente não faz disputa de orçamento, que é legítimo, é parte do processo democrático, e a gente sonha corrigir essa nossa incapacidade com uma emenda ou com uma lei que traga vinculação de recursos, que é um conforto. É isso que o API estava colocando. Todo mundo quer, né, alguma coisa no orçamento que lhe esteja vinculada e que lhe impeça de fazer a descida até o Congresso para a discussão do orçamento. Isso cria uma outra situação, que se a gente for olhar o orçamento do país, há uma crítica pesada dos economistas, aliás, de todos que trabalham com gestão pública, né, de que você não faz mais a gestão porque ele está cheio de vinculações que não necessariamente fizeram a melhoria do gasto público, mas é um bom debate. E a terceira questão é que nesse debate, nessa questão da discussão dos tributos, me parece que tem aspectos que são fundamentais da gente discutir, de quem são os beneficiários. Quando o API responde à pergunta que foi feita sobre a questão da cesta básica, isso remete imediatamente ao estudo que o Escolhas lançou sobre os subsídios para a cadeia da carne, onde a gente mostrou que hoje esse volume de subsídios alcança 80% do que é arrecadado, ou seja, essa cadeia arrecada 15 bilhões de reais por ano e 12% é decorrente de subsídios. Podemos discutir se esse número é para mais ou é para menos, mas a resposta fundamental que a gente recebeu, mas isso é dado para quem consome via cesta básica. A julgar pelo que o API diz, temos aí uma necessidade de distinguir, até porque tem um fenômeno interessante nas críticas que a gente recebeu ao estudo, que boa parte dos pecuaristas disseram o seguinte: mas eu não me vejo como sendo subsidiado. Quem é subsidiado é aquele que entra no açougue e consome. Então, até mesmo a qualidade de quem recebe, né, esse subsídio é completamente desfocada no sentido do reconhecimento de que há um aporte de recursos para o Estado. Então, eu acho que tem um debate profundo para a gente fazer sobre vinculação, sobre a questão de como a gente entende as emendas e propostas que a gente possa querer fazer para que a gente não concorra para a distorção do sistema, não sejamos um elo a mais de provocação dessas distorções, e a gente entender que isto passa por uma gradação no sentido, seja de lidar com a questão que o Marcelo Brito colocou, que é legítima, mas precisa ser discutida, como aquela que o API traz, que é, dependendo do que a gente proponha, a gente tem que lidar com o efeito de um país que é profundamente desigual, vide o que aconteceu na França com a questão dos coletes amarelos. Bom, tá bom. Vamos lá. Primeiro, a Sueli colocou aqui a questão da questão federativa, que sim,
foi o grande empecilho ao avanço da reforma tributária nas tentativas anteriores. O que tem diferente agora, na verdade? Acho que tem duas questões diferentes. A reforma tributária, ela está, a PEC 45, ela fez essa transição de 50 anos que mitiga muito o efeito da reforma tributária sobre as finanças estaduais e municipais. Segundo, tem uma percepção, principalmente no caso dos estados, de que a guerra fiscal, que era um dos grandes dificultadores, o fim da guerra fiscal era um dos grandes dificultadores para a aprovação da reforma tributária no passado. Mas o que acontece agora é que os próprios estados chegaram à conclusão de que não dá mais. A coisa se tornou completamente disfuncional. Tanto é que tem os 27 secretários de Fazenda, todos os estados, apoiam uma reforma tributária que acaba com o ICMS e propõe a substituição por imposto sobre bens e serviços, cobrado de forma centralizada, com alíquota uniforme e sem nenhum benefício fiscal. Então, na verdade, hoje nós temos o apoio dos 27 estados para a reforma tributária, algo que nunca aconteceu no passado, em parte por conta do próprio desenho da PEC 45, da forma como trata o ajuste do impacto sobre as finanças estaduais e municipais, e em parte muito porque tem uma percepção generalizada de que a guerra fiscal se tornou disfuncional para todo mundo, o que não existia antigamente. Tem sim um problema ainda, como eu falei, no caso dos grandes municípios. Aí é um problema sim, mas vou dizer assim, eu acho que é um problema solucionável. A grande preocupação deles é de potencial perda de receita, porque quem arrecada ISS são os grandes municípios, não os pequenos. Na verdade, vão ser claramente beneficiados. E eles acham que a base de serviço tende a crescer mais no tempo do que a base de mercadorias e, portanto, você juntar ICMS com ISS seria ruim para eles. Mas eu acho que é algo que dá para discutir, para resolver com alguma revisão no modelo de ajuste nas perdas de receitas e, possivelmente, com alguma descentralização de receita nacional, além do que já está previsto. Na verdade, aquele Fundo de Desenvolvimento Regional que eu falei, era financiar com uma parcela da União do IBS. Então, talvez um pouco mais de descentralização de receita, eu acho que você, no fim, resolve essa questão. Então, posso dizer, eu acho que a maior dificuldade hoje para a PEC 45 não é federativa, viu, Sueli? Acho que é setorial. É a resistência do setor, principalmente do setor de serviços. A Luciane colocou uma questão importante, na verdade, talvez eu não tenha sido claro. O que é tributo ambiental para mim? Tributo ambiental é um tributo para cobrar, que incide sobre externalidades negativas. Então, é um tributo para arrecadar. Esse é o que eu entendo, de fato, quando eu falei ao longo da apresentação, estou falando de tributação ambiental, eu estou falando que é um tributo de natureza extrafiscal que incide sobre geração, aquilo que você quer desestimular. Tá certo? Tem impacto ambiental negativo. O que eu coloquei é que o que não quer dizer que você não possa usar tributos para beneficiar aquilo que gera externalidade positiva. Acho que pode. E, aliás, é feito. E aí acho que a própria Luciane já respondeu. Isso pode ser feito, mas é muito melhor, e o resto do mundo faz isso, é muito mais feito via imposto de renda do que tributação da renda, do que via tributação de bens e serviços. Tá certo? Exceto em casos muito específicos. No geral, política tributária ambiental feita via benefícios fiscais é feita via imposto de renda e não tanto via tributação de bens e serviços. A única coisa que eu coloquei, e aqui eu concordo contigo, todas as geração de energia, eficiência hídrica, eficiência energética, gestão de resíduos, tudo isso, eventualmente, no limite, dá para dar algum benefício. O que eu coloquei só é que, muitas vezes, quando você está tratando de externalidades negativas, é melhor tributar a externalidade do que dar um benefício para quem não gera a externalidade negativa. Então, é só uma questão de desenho geral. Não quer dizer que você não possa usar. Você pode usar, mas geralmente é melhor. Então, por exemplo, gestão de resíduo, sei lá, geração de energia, em vez de dar diferenciação de imposto de renda para a energia
geração de energia com combustível fóssil, hidrelétrica e solar ou eólica, você pode simplesmente tributar a externalidade negativa do combustível fóssil e, eventualmente, a externalidade negativa do uso gerado pela geração de energia hidrelétrica. É uma possibilidade. Mas, obviamente, politicamente, às vezes é mais fácil fazer isso via benefício do que via tributação. Da mesma forma, a geração de resíduos, em vez de dar um benefício para quem gere bem os seus resíduos, você pode penalizar, não necessariamente via tributo, mas via multa, quem gere mal os seus resíduos. Certo? No geral, do ponto de vista de eficiência econômica, o segundo instrumento é melhor do que o primeiro. Mas não é impossível fazer os dois, não. Estou dizendo que não deve ser abandonada a ideia de benefícios tributários com finalidades ambientais. Só acho que, pelo menos no caso do IBS, eu acho um risco enorme introduzir essa questão dentro do IBS. Porque vai abrir a porteira, a gente está falando, não tem nenhum benefício fiscal. Na hora que você abrir o benefício fiscal para uma coisa, vai passar um monte de boi que você não quer que passe. E o Sérgio, na verdade, acho que não tem nenhuma pergunta para mim, é mais uma sinalização de agenda aí para o pessoal da área ambiental, com a qual eu concordo, tá certo? Eu acho que precisa, na hora de se definir políticas ambientais, precisa tomar muito cuidado com o risco de agravar distorções do sistema tributário, se elas forem feitas via tributária. Eu acho que orçamento público é uma área, um espaço de debate público. Eu, pessoalmente, prefiro esse debate público do que vinculação. Quando você faz vinculação, é o legislador de uma legislatura determinando o que o legislador da legislatura seguinte vai ter que fazer. Tá certo? Sim, restrição orçamentária é um problema. O problema é que você tem que definir que o orçamento ambiental é importante para o país. Ótimo, vamos tornar isso claro no debate do orçamento. Se não for, não é. Essa é a questão fundamental. E a questão de definir quem são os beneficiados, como, por exemplo, o caso do subsídio da carne. Nesse caso da carne, de novo, Sérgio, eu acho que se tem alguma externalidade negativa, o que você mesmo falou, quer dizer, o grosso do subsídio à carne é o subsídio à cesta básica, que inclui carne. Ok, mas se você acha que tem que desestimular o consumo de carne, então crie uma tributação, alguma penalização que desestimule o consumo de carne. Não fique tentando dizer assim, tem desoneração de cesta básica, mas vou desonerar tudo o resto, mas não vou desonerar a carne, não sei. São questões, isso já foi discutido naquela reunião que teve sobre o subsídio da carne. Agora, de novo, a quantificação das distorções que tem é fundamental para fazer boa política. Nesse ponto de vista, acho que o Instituto Escolhas tem contribuído bastante para racionalizar o debate sobre o que são políticas ambientais eficientes. Nesse ponto de vista, concordo totalmente.